Olá, tudo bem? No meu último vídeo eu compartilhei com você um pouquinho da minha história para receber o dom de línguas, né? Como foi essa minha experiência, o que isso acrescentou na minha vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês o processo do meu esposo, né? Como foi que ele conseguiu receber o dom de línguas. Então fique aí até o final que você vai descobrir. A palavra de Deus nos diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Eu lembro que mesmo antes de casar com o Vinícius, eu já intercedia para que Deus viesse batizar ele com o Espírito Santo, né? Porém, as coisas não são no nosso tempo, né? Deus faz não da forma como nós queremos, né? O tempo que nós queremos, mas tudo é no tempo dele. E eu lembro que antes mesmo da gente casar, eu já falava com ele a respeito do batismo com o Espírito Santo, né? Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, a gente já se conhecia. Acredito que na época a gente era amigos ou a gente já estava com um compromisso para casar. E ele sempre resistia, né? Porque ele veio de uma igreja tradicional e ele não cria muito no batismo com o Espírito Santo, né? No falar em línguas. E aí, quando eu falava com ele, ele falava, não, eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu já recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu falava que para receber o batismo com o Espírito Santo, né? Uma das evidências era falar em línguas, né? E ele sempre resistia, né? Tentava me provar dentro da Bíblia, e mais, e mais, e mais. Só que eu mantinha ali firme, né? Pedindo ao Senhor que concedesse a ele esta graça, né? De falar em novas línguas, né? Pelo Espírito Santo. E foram aí anos, né? Nós nos casamos. E eu, às vezes, parava de pedir a Deus um tempo, depois voltava. E esse ano, né? Eu mantive firme ali em oração, sempre eu apresentava ao Senhor e eu queria muito que ele recebesse, né? Então, mesmo depois de tanto tempo pedindo ao Senhor, eu não desisti, né? Se passaram aí mais de 10 anos, né? Eu confesso que tinha horas que eu chegava a imaginar que não era, Deus não queria isso para ele, mas, né? Eu pensava que assim como Deus fez comigo, né? Que eu me candidatei, ele podia receber também, né? Para Deus nada é impossível. E ele começou a mudar um pouco a mente dele no decorrer desses anos. Ele começou a acreditar e ele começou também a pedir, né, para Deus o dom de línguas. E o terreno foi sendo preparado ali, né? Que com certeza Deus, ele, né? Eu acredito que Deus ele não é invasor, né? Ele não ia dar um dom desse para alguém que não queria, né? Que não acreditava ali, né? Mas chegou o tempo, né? Dele receber, porque ele já estava quebrantado, né? Já estava crendo e, pelo contrário, ele já estava querendo bastante. E eu lembro que eu fiz um propósito de oração com o Senhor esse mês, e eu pedi, né, no segundo dia de jejum, né, eu pretendia fazer 3 dias, só que dessa vez eu não consegui, né? Eu acordei no segundo dia, né, não sei se eu tive uma queda, né, de insulina ou de pressão, e eu acordei passando mal, e não sei se a glicose caiu muito, e eu já acordei tremendo, né? E eu estava em jejum, em propósito pela vida dele, né? Para que Deus batizasse ele com o Espírito Santo, né? E aí, quando eu acordei passando mal, eu já entreguei o jejum, né? E pensei assim, nossa, né? Lá no fundo eu pensei, não vi acontecer, né, grandes coisas com esse jejum, mas amém, né? Pode ser que não aconteceu agora, mas quem sabe Deus não vai fazer lá na frente, né, em outra ocasião. E aguardei no Senhor, né, fiquei em paz.
E eu lembro que quando foi no final do dia, ele estava orando, né? E passou aí o restante do tempo orando. E quando chegou a noite, nós já colocamos as crianças para dormir e fomos deitar. E, para variar, perdemos o sono. Geralmente, quando Deus quer fazer algo, Ele costuma tirar o sono de muita gente, né? Na Bíblia tem várias passagens que nos provam isso. E eu perdi o sono nesse dia, ele também. E aí nós começamos a conversar, né? Já era quase meia-noite. Geralmente a gente dorme cedo aqui em casa. E teve uma hora no decorrer dessa conversa, né? Ele estava orando, né? E a gente começou a orar por várias coisas. E ele foi lá no quarto dos nossos filhos, começou a interceder por eles, né? E eu comecei a sentir a presença de Deus lá no quarto, ele orando pela Tabita, pela nossa filha mais velha. E eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu comecei a pedir, né, na hora, para que o Espírito Santo de Deus batizasse ele. Eu comecei a clamar: Jesus, batiza ele com o teu Espírito Santo. Aí comecei a pedir a Deus, comecei a pedir. E quando ele retornou para o quarto, né, a gente orando lá e conversando, né, tinha umas pausas que a gente orava e conversava. E aí ele estava preocupado com algumas questões, né, que um provedor, né, normal se preocupa, né, mais umas questões terrenas mesmo. E na hora o Senhor me deu uma palavra para dar para ele. Aí eu falei para ele: eita, Vinho, acabou de vir uma frase aqui na minha mente que não vem de mim, vem do próprio Deus. E eu falei para ele, né, que Deus tinha mandado dizer para ele, né, a seguinte frase: tens te faltado algo? O Senhor só falou isso. E quando eu falei essa frase para ele, né, tens te faltado algo, na hora ele realmente sentiu que era de Deus e começou a agradecer ao Senhor, né, porque realmente não tem nos faltado nada, né, financeiramente falando. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E ele começou a engrandecer o nome do Senhor. E ali ele começou a recitar salmos, né, frases bíblicas mesmo, né, quem é este, o Rei da Glória. E começou a engrandecer o nosso Deus. Daí a pouco ele se ajoelhou no chão, né, caiu ali de joelho e começou a louvar o Senhor, a engrandecer o nome do Senhor. E de repente, né, na mesma hora, né, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E veio ali as línguas como que de fogo mesmo, repartidas como que de fogo sobre ele, né, que ele não pôde resistir. Porque anteriormente as línguas só vinham na mente dele, né? Há muito tempo, há muitos anos, as línguas só vinham na mente e ele não conseguia expor, né? Ele não conseguia colocar para fora. E nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, já era ali 2h da manhã, e Jesus veio com força sobre ele ali, né? E batizou ele com o Espírito Santo. E ele começou ali a falar em línguas, né? Umas línguas assim lindas, né? E ali ele ficou um tempo ali sentado, falando em línguas, né, glorificando a Deus, andando pela casa falando em línguas, até que eu comecei a orar ao Senhor também, a agradecer a Deus. E nós ali, os meninos também acordaram e veio todo mundo para a cama, e foi aquela alegria, né? Eles ainda um pouco meio espantados, né? Que nunca tinham visto o pai deles falar em línguas. E foi uma alegria muito grande, né? O Espírito Santo de Deus manifestou a glória dele. E hoje em dia está assim. Ele fala em línguas aí quando ele quer, né? Na hora que ele quer, ele ora em línguas e sai super edificado, né? Assim como o pastor Luciano Subirá também costuma dizer que sempre ora em línguas, né? E ele também sempre ora em línguas, né? Passou a ser algo constante na vida dele. E ele sempre sai assim, muito forte da oração, muito edificado. Então isso tem feito a diferença na vida dele, no ministério dele, e nós louvamos ao Senhor por essa bênção. E assim como Deus concedeu a ele, né, eu repito mais uma vez, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que não recebeu esse dom, mas que tem vontade, peça para o Senhor, que Ele é fiel, né, e Ele é bom,
para nos conceder aquilo que anseia o nosso coração, conforme a vontade dele. Que Jesus te abençoe, né? Que a presença dele inunde a sua casa, inunde aí o templo do Espírito dele, que é o teu corpo. Que Jesus possa te encher de graça, que o favor dele te alcance, em nome de Jesus.